Leituras em João, no Evangelho de João. João 19, versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Versículo 2. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. Versículo 3. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. 4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. 5. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Versículo 6. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. 7. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Versículo 8. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. 9. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Verso 10. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Verso 11. Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus aqui no versículo 11 estava falando a respeito de Judas. Versículo 12. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: Se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Veja que Pilatos, ele viu que Jesus era inocente. Ele percebeu que Jesus era inocente. Ele tentou livrar a Jesus da crucificação. Mas quando ele começou a se esforçar para livrar Jesus, o povo judeu disse que se ele soltasse a Jesus, ele estaria soltando alguém que estava falando que era rei dos judeus. Eles usaram uma estratégia, os judeus. Como Jesus dizia que era rei nos céus, eles disseram: ele fala que é rei, e todo mundo que fala que é rei é contra o César. César aqui era o imperador de Roma. E Roma dominava sobre todo o território dos judeus, e quem quisesse se fazer rei seria opositor do imperador. Então, os romanos matavam aqueles que queriam se levantar contra o trono de Roma. Então, eles usaram essa estratégia, dizendo que Jesus falava que tinha um reino, então ele estaria se fazendo rei e, portanto, deveria morrer. E como Pilatos começou a pensar em soltar Jesus, eles lançaram essa: se você soltar ele, você está sendo favorável a quem fala que é rei, então você é contra o imperador. E claro que Pilatos era responsável pela região ali de Jerusalém, e ele era um funcionário do imperador. Vamos dizer assim, ele era um governador. Levantar-se contra o rei era algo terrível para Pilatos. Então o povo pressionou Pilatos no cargo que ele ocupava. Versículo 13. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal,
no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico o nome é Gabatá. Versículo 14. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. 15. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão o César. Versículo 16. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Versículo 18. Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. 19. E Pilatos escreveu também um título e pôs em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Versículo 20. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Vejam que Deus usou Pilatos para escrever que Jesus era o rei dos judeus em hebraico para alcançar todo o povo dos hebreus, em grego, porque o grego era a língua universal da época, e em latim, que era a língua falada no Império Romano. 21. Declarando que ele é o rei dos judeus. Versículo 21. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: Sou o rei dos judeus. 22. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Esse texto, quando Pilatos, que é a autoridade, fala o que escrevi, escrevi, mostra para nós que quando Deus reconhece alguma situação em nosso favor, ou alguma situação que ele fala da vontade dele que é de um jeito, ele manda na terra. Deus é soberano. Jesus estava morrendo e o próprio Pai usou Pilatos para escrever: Ele é o rei dos judeus, para que na sua morte ele fosse reconhecido como tal de maneira universal. Por isso, nas três línguas. Em hebraico, para o próprio povo judeu saber que Deus é que disse: Ele é sim o rei dos judeus. Porque sou eu, Deus, que assim decretei. Que ele é o rei dos judeus para todo mundo em grego. E no Império Romano, ou seja, diante de todas as autoridades. 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. 24. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim, para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Sobre essa passagem de João 19, o Salmo 22 é um salmo que foi escrito por Davi e é conhecido como um salmo messiânico. Salmo messiânico é um salmo que fala a respeito de um assunto que
faz menção ao futuro, à vinda de Jesus. Então nós vemos que no Salmo 22, Davi escreve esse versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Quando Jesus expirou na cruz, ele disse essa frase: Deus meu, por que me desamparaste? Muitos estudiosos do Salmo 22 dizem que este é um salmo messiânico, porque ele descreve todo o sofrimento que o Messias, no caso Jesus, passaria. E aqui nesse Salmo 22, no versículo 18, está escrito assim: Repartam entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Então, quando João fala que os soldados lançaram sortes, dividiram as vestes em 4 partes e lançaram sortes sobre a túnica porque ela não tinha costura, isso mostra o cumprimento do Salmo 22. Depois medite no Salmo 22, que você verá que grande parte desse Salmo 22 faz menção ao sofrimento que Jesus passou na cruz no momento da sua morte. Voltando para o João capítulo 19, nós estávamos lendo aqui o versículo 24. Nós paramos para ver Salmo 22:18, é a confirmação desse Salmo 22:18. E 25, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 26, ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, esse discípulo a quem ele amava é o próprio João, o próprio evangelista João que está relatando aqui o que aconteceu. Ele estava ali, junto com a mãe de Jesus, junto com a irmã, no caso a tia de Jesus, e com Maria Madalena, né? E disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Veja que Jesus procurou consolar a sua mãe, dizendo que João era o filho dela. Versículo 27. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então nós vemos ali que esse João recebeu Maria em sua casa. 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram à boca. 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui no Salmo 69, nós temos também um outro salmo que tem muitas partes que são consideradas um salmo messiânico. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Veja que no versículo 21, ele diz aqui: Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Vários textos aqui falam sobre um aspecto messiânico desse salmo também. Voltando para João 19, nós estávamos lendo aqui o versículo 20, versículo 30, ele bebeu vinagre e entregou o seu espírito. Versículo 31, os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. 32. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado.
33. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. O sangue de Jesus simboliza a vida que ele derramou em nosso lugar para que recebêssemos a salvação. Como nós lemos aqui no capítulo 19 de João, Pilatos várias vezes disse para os judeus: eu não vejo pecado nenhum nele. Depois o levou novamente e disse: eu não vejo pecado nenhum nele. Mas eles insistiram, então ele entregou Jesus para a morte para livrar a sua própria pele. E a água é porque Jesus declarou em João capítulo 4 que ele é a água da vida. Ele tem a água da vida. E no capítulo 7 ele disse que eu sou a água da vida. Significa que a vida que Jesus ofereceu por nós é suficiente para nos trazer a salvação. Versículo 35. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Aqui no versículo 35, o evangelista João está falando a respeito dele próprio. Ele está dizendo: eu estava lá, e eu vi quando isso ocorreu. Eu sou uma testemunha, eu vi isso. E o seu testemunho é verdadeiro. Ele escreve em terceira pessoa para não escrever assim: e eu estava lá, e o meu testemunho é verdadeiro porque eu realmente vi isso. Então ele escreve em terceira pessoa. Aquele que o viu, o seu testemunho é verdadeiro e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. 36. Porque isso aconteceu, para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. 37. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Sobre esse texto que João fala que nenhum dos seus ossos seria quebrado, como diz a escritura, o Salmo 34, no versículo 20, fala isso. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. E sobre a questão do versículo que fala que verão aquele que traspassaram. Esse texto está em Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Zacarias 12, 10. Diz aqui, ó: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito. Unigênito é aquele que é único, que tem o mesmo gene de Deus, o mesmo DNA de Deus. Então é por isso que a Bíblia fala em unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Jesus é o primogênito, o primeiro que morreu e que ressuscitou. Isso está em Colossenses. Nós lemos isso em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. João tem como objetivo destacar a divindade de Jesus, revelando que ele estava no princípio com Deus, porque ele era o Verbo. E ele no princípio ele era o Verbo e ele estava com Deus e ele era Deus. E Colossenses 1,16, Paulo está falando que Cristo é nele que foram feitas todas as coisas. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito.
dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é o primogênito, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, aqui nesse texto, Paulo fala que ele é o primogênito. É o primeiro que morreu e ressuscitou para provar para nós que há esperança de vida eterna, de que ele realmente pode nos ressuscitar e nos levar para a eternidade, assim como ele mesmo foi o primogênito. E ainda existe um texto sobre essa questão de que transpassaram Jesus, além de Zacarias 12, versículo 10, nós fomos para Colossenses porque Zacarias 12, 10 falou que ele é o primogênito. Então fomos até Colossenses para mostrar que Jesus é o primogênito, mas voltando para a questão de verão todos aqueles que o traspassaram, em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7, João, o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, quando ficou mais velho, ele foi preso por causa do Evangelho e ficou na solitária, na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, onde ele ficou preso e passou os últimos dias até morrer, Deus entregou as revelações que ele escreveu e registrou no Apocalipse. A tradução do livro de Apocalipse para a versão do português ficou como Apocalipse, mas no inglês, o livro de Apocalipse é chamado de Revelações, que é um título mais adequado, porque na verdade o que João apresenta no último livro da Bíblia são as revelações que ele recebeu de Deus. Mas o versículo 7 fala: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então veja que esse versículo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, renova aquilo que foi escrito em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, que eles verão, todos aqueles que o traspassaram o verão. É por isso que os ossos dele não foram quebrados, porque ele será visto por inteiro. Por isso o Salmo 34, no versículo 20, fala ali que nenhum dos seus ossos será quebrado. E depois em Zacarias 12, versículo 10, fala que verão todos aqueles que o transpassaram. E lá em Zacarias 12, 10 fala que ele seria o primogênito de todas as coisas. E ele realmente, conforme Paulo escreveu em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16 até o versículo 20, ele é o primogênito sobre todas as coisas, e ele é aquele para quem foram feitas todas as coisas, porque Deus quis assim. E isso se alinha com o que João fala a respeito de Jesus, que ele era o Verbo. No princípio ele era o Verbo, ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João fala isso no capítulo 1, conforme o que Paulo fala em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16 até o versículo 20. Voltando para João 19, aqui em João 19 nós estávamos lendo o versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. 39. Então nós temos aqui a informação. Quem tirou o corpo de Jesus da cruz foi José de Arimateia, um discípulo oculto de Jesus. Versículo 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus. Nicodemos teve uma conversa com Jesus no capítulo 3 do Evangelho de João. E é quando Jesus estava conversando com Nicodemos, no capítulo 3, que Jesus disse para ele o versículo que todos conhecemos.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, que é do mesmo DNA de Deus, do mesmo gene de Deus, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Essa conversa Jesus teve quando estava conversando com Nicodemos. Nicodemos foi falar com Jesus de noite, porque ele era fariseu, ele era um dos mestres. E ele via que Jesus operava grandes maravilhas, então ele vai e diz: Mestre, ninguém pode praticar essas obras se não for de Deus. Então, Nicodemos, ele foi um dos fariseus que reconheceu Jesus. E nós vemos aqui nesse capítulo que ele foi junto com José de Arimateia, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. 41. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Como era a preparação, era sábado, era a preparação do sábado. Jesus morreu na sexta-feira. Então era a preparação ali, era no final da tarde de sábado. Ia começar o sábado e o sábado é dia do repouso, é dia do descanso. Então, para que eles não carregassem Jesus e desobedecessem, quebrassem o mandamento de guardar o sábado, eles colocaram Jesus ali naquele sepulcro perto, para que não violassem o sábado, e puseram Jesus ali. Então, o que nós aprendemos do texto de João 19 é que Jesus foi apresentado como inocente por Pilatos por 2 vezes, mas na terceira vez o povo quis fazer com que ele fosse forçado a crucificar Jesus. No capítulo 18 nós lemos que na ocasião próxima da Páscoa havia o costume de liberarem algum preso. E eles, no final do capítulo 18, resolveram liberar Barrabás. Mas mesmo depois que Pilatos liberou Barrabás atendendo ao pedido do povo, no momento de realizar o julgamento de Jesus para ver se o crucificaria, Pilatos viu que ele era inocente. Mas quando foi posta a questão do cargo dele, se você não crucifica ele, então você é contra o César, aí ele quis salvar a própria pele. Então ele deixou que Jesus fosse crucificado. E isso nos traz uma aplicação na vida prática. Muitas vezes nós deixamos de falar a verdade porque nós nos acovardamos, porque nós seremos perseguidos, porque vamos passar por alguma situação de batalha e perseguição, então nós nos calamos. E foi o que Pilatos fez. E isso nos traz uma reflexão a respeito da nossa vida cristã. Se nós fôssemos colocados à morte, nós confiaríamos e continuaríamos declarando que Jesus é o nosso Senhor? Existem nações, países, onde se uma pessoa declara que é cristã, ela sofre restrições patrimoniais, sofre restrições na sua liberdade, sofre até mesmo agressões no seu corpo físico como punições em razão da sua fé em Jesus. Mas essas pessoas continuam pregando e anunciando Jesus. E nós? Conseguiríamos manter a fé em Jesus?
os primeiros cristãos, muitos deles foram colocados nas arenas no Coliseu, junto com leões, e foram comidos pelos leões. Os romanos fizeram isso fazendo uma zombaria com o texto de Daniel, no capítulo 6. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus o livrou. Mas ali, no primeiro século, o Senhor queria mostrar que aqueles que haviam encontrado-se com Deus, com o Senhor, realmente tinham algo de valor. E é por isso que deram as suas vidas pelo Evangelho. O propósito de Deus ter livrado Daniel no capítulo 6 é porque naquele momento os inimigos de Daniel veriam a glória de Deus se ele fosse liberto. Se Daniel fosse comido pelos leões, os inimigos de Daniel diriam: o Deus de Daniel é fraco. Agora, na época dos primeiros cristãos, os cristãos diziam: vale a pena morrermos por Jesus. A glória de Deus se revelava no Coliseu quando os cristãos, mesmo sabendo que morreriam, ainda assim entregavam a sua vida por Cristo. Tudo que acontece nas Escrituras acontece sempre para a glória de Deus. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre a glória de Deus. Se livrar da cova dos leões manifesta a glória dele, então ele assim o faz. Se a morte dos cristãos glorifica o nome dele, então é assim que ele faz. Muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas perguntam: por que Jesus não livrou os primeiros cristãos de serem comidos pelos leões para que toda a arena visse que algo sobrenatural aconteceu? Porque no tempo de Daniel, as pessoas ainda não tinham visto obras sobrenaturais. Então, Deus fez com que o sobrenatural, que era Daniel escapar livre dos leões, acontecesse para que vissem a sua glória. Já na época dos primeiros cristãos, todos eles puderam contemplar as muitas obras e milagres que Jesus operou, e não só Jesus, como também os seus discípulos. Porque quando você lê as Escrituras, você vê que em Lucas, no capítulo 10, por exemplo, na primeira parte, Jesus constituiu 70 discípulos e eles voltaram e disseram para Jesus: até os demônios se nos sujeitam. Curas acontecem. Então, na época do Império Romano, eles já sabiam que Jesus operava muitos milagres e muitos sinais. A questão na época do Império Romano era saber: será que aqueles que viram essas obras e que receberam a Cristo seriam capazes de dar a vida assim como Cristo deu, por amor a Deus? Então, a morte deles ali nas arenas revelava a glória de Deus para eles. Essa é a aplicação que nós podemos tirar aqui de João capítulo 19. Muitas pessoas querem lavar as suas mãos e, dependendo das circunstâncias, querem fugir da verdade. Não querem manter a sua fé de pé. Mas os cristãos mantiveram a sua fé de pé. E Pilatos, aqui no caso, lavou as suas mãos. Essa é a meditação de João capítulo 19, a leitura de hoje. Vamos pensar a respeito da nossa fé em Deus. Como é que nós temos seguido a Ele? Será que somos verdadeiramente cristãos? Ou será que somos apenas cristianizados? Ser cristianizado significa conhecer as coisas a respeito dos cristãos. Ser um cristão é verdadeiramente entregar a vida totalmente ao Senhor.